Pedro era o tipo de cara que parecia ter saído de um comercial de refrigerante. Bonito, atlético, sempre cercado de amigos. Na escola, ele era mais que popular. Era referência. Capitão do time, engraçado sem esforço, sorria com aquele jeito despreocupado de quem sabia que todo mundo gostava dele. No intervalo, a rodinha onde Pedro ficava era sempre a mais barulhenta. Piadas, fotos, celulares, gente tentando chamar a atenção. Ele gostava daquilo, claro. Quem não gostaria de ser o centro? Mas naquele dia, por acaso, ele notou alguém fora do círculo. Sentada sozinha perto do muro da quadra, Luana. Cabelos presos de qualquer jeito, óculos um pouco tortos no rosto, roupas largas, um livro aberto nas mãos. Parecia alheia ao mundo. Pedro a encarou por alguns segundos, sem saber exatamente o porquê. Não era a primeira vez que a via, mas era a primeira vez que a enxergava. Na aula de literatura, o professor falava com paixão sobre Dom Casmurro. Pedro, no fundo da sala, tentava passar cola por baixo da carteira. Pedro, já que está tão interessado, faça a leitura do próximo trecho. Ele procurou o livro, folheando rápido, perdido. Foi quando sentiu um leve toque no ombro. Virou. Luana, sentada uma fileira ao lado, estendeu o próprio exemplar e apontou discretamente a linha exata. Pedro hesitou por um segundo, depois pegou o livro e começou a ler. Meio gaguejando, meio envergonhado. Quando terminou, olhou para ela e, pela primeira vez, sorriu. Valeu! Luana assentiu com a cabeça, também com um sorriso tímido. Na saída, a chuva desabou sem aviso. Pedro esperava o ônibus embaixo da marquise do colégio, quando viu Luana saindo do portão, sem guarda-chuva, com o mesmo livro de antes debaixo da blusa. Ei, tá sem guarda-chuva? Vem aqui, divide comigo. Tá chovendo demais. Os dois ficaram ali, dividindo o guarda-chuva como dois desconhecidos forçados pela circunstância. Mas havia algo diferente. Não era desconfortável. No dia seguinte, ele entrou na biblioteca como quem estava entrando num território proibido. Procurou o livro que Luana disse ser seu favorito, chamado Amor e Dor. Achou. Senta-se num canto. Começa a ler. Não entendia tudo, mas algo no tom sombrio e romântico da história o prendeu. A bibliotecária o observava com cara de espanto. Era a primeira vez que Pedro entrava ali sem ser arrastado por castigo. Na semana seguinte, o professor anuncia que a turma fará um trabalho em dupla. Sorteio. Pedro observa desinteressado, enquanto os nomes são puxados de um envelope. Pedro e Luana. A turma solta um "oh". Risadinhas se espalham. Um dos colegas cochicha. Vai ser o trabalho mais esquisito da escola. Pedro revira os olhos, se levanta e anda até a carteira de Luana. A gente pode fazer na biblioteca amanhã, pode ser? Luana parece não entender se ele está sendo sincero ou irônico. Pode. Depois do almoço? Te encontro lá. Na biblioteca, ela está sentada esperando. Os livros empilhados, anotações feitas. Pedro chega, um pouco atrasado, e se senta. Começam a trabalhar. Luana fala com mais segurança quando o assunto é estudo. Pedro ouve com atenção, faz piadas, tenta acompanhar. Naquele momento, algo muda. Ninguém ri, ninguém aponta. É só um garoto e uma garota se conhecendo de verdade, pela primeira vez. Na semana seguinte, Pedro e Luana se encontraram mais vezes. Começaram com o trabalho de literatura, mas logo os encontros passaram a acontecer mesmo sem motivo. Ele passou a procurá-la nos intervalos, perguntava o que ela estava lendo, sentava na mesma mesa na biblioteca. As conversas fluíam com uma naturalidade que Pedro não encontrava nem com os amigos mais próximos. Mas o mundo ao redor não demorou a perceber. Na terça-feira, ao sair da cantina com Luana, Pedro ouviu o primeiro comentário alto demais para ser acidental. Ih, o bonitão agora anda com a feiosa. Deixa pra lá.
Tô acostumada. Na aula seguinte, Pedro entrou na sala e sentou ao lado de Luana. Era a primeira vez que fazia isso. O burburinho começou imediatamente. O Pedro tá fazendo trabalho social. Vai ver, é aposta. Pedro respirou fundo. Ignorou. Luana abriu o caderno com as anotações, tentando fingir que não ouvia. Mas ouvia. Cada palavra. Na saída, os amigos de Pedro o cercaram perto do portão. Cara, o que tá acontecendo? Você tá andando com a Luana? Tipo, direto. Tá ligado na zoeira que isso tá gerando? Pedro não respondeu de imediato. Olhou para o lado, como se procurasse as palavras certas. Eu gosto de conversar com ela. Qual o problema? O problema? Você é o cara, velho. Todo mundo quer ser você e agora tá bancando o herói de menina excluída? Pedro ficou em silêncio. Sabia que se respondesse de forma errada, se afastaria dos amigos, mas a vontade de fingir era menor do que o que sentia por Luana. Se isso me tira do grupo, tudo bem. No dia seguinte, ao chegar à escola, Luana encontrou o armário dela coberto de bilhetes. Pedro tá com pena, vai se aproveitar de você e te largar. Cuidado, aberração. Ela parou, sem reação. Pedro apareceu logo depois, leu alguns dos recados. Sem pensar duas vezes, arrancou tudo e jogou no lixo. Depois, virou-se para Luana. Vem comigo. Ela foi, em silêncio. Os dois pararam em frente à diretora. Eu quero registrar isso. Bullying, covardia. A diretora ficou surpresa ao vê-lo ali, do lado de Luana, mas não hesitou em ouvir. Na cantina, dias depois, Pedro se sentou com Luana novamente. Dessa vez, antes mesmo de alguém comentar, ele puxou a mão dela e a segurou com firmeza. Os cochichos começaram. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. E então, veio a voz que sempre aparece em momentos assim. Tá apaixonado pela múmia, Pedrão? Pedro largou o copo, se levantou e olhou ao redor. Querem rir? Riam, mas tentem fazer isso com coragem. Porque para mim, vocês todos são iguais. E ela é a única pessoa aqui que tem coragem de ser ela mesma. Luana o puxou, nervosa. Você não precisava ter feito isso. Precisava sim, eu não vou me esconder. E você também não precisa. Naquela tarde, caminharam pelo bairro de mãos dadas. Pararam numa banca de jornal. Ele comprou um livro de poemas e entregou para ela. Porque tem coisas que a gente sente que nem sabe explicar. E às vezes, outra pessoa já escreveu isso melhor do que a gente conseguiria. Luana o olhou com carinho. Você me faz sentir diferente. Você é diferente. E isso é a melhor coisa sobre você. Os dias seguintes foram um pouco mais calmos. Alguns colegas ainda riam escondido. Outros, por incrível que pareça, começaram a se aproximar. Luana, que antes passava pelos corredores como um fantasma, agora era notada. Ela não mudou o cabelo, nem o jeito de vestir, mas estava com os ombros menos curvados, o olhar mais firme. Pedro também estava diferente, menos preocupado em manter o papel de garoto popular, mais preocupado em ser ele mesmo. E naquela escola, onde tanta gente fingia, dois adolescentes começaram a viver algo raro. Um amor que não pedia permissão. O baile da escola chegou. Luana pensou em não ir. O medo dos olhares, das piadas, ainda morava nela. Mas Pedro foi até sua casa, de camisa simples e um sorriso tranquilo. Vamos mostrar que a gente não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Ela aceitou. No salão, os olhares vieram. Os cochichos também. Mas Pedro não largou a mão dela por um segundo. Dançaram devagar, no centro, como se o mundo não estivesse ali. Eu nunca me senti bonita. Pedro levantou o queixo dela com delicadeza. E eu nunca conheci alguém tão bonita por dentro quanto você. O resto é só distração. A música continuou, e o que começou com espanto virou aceitação. Anos depois, sentados num banco de universidade, Pedro com um livro aberto no colo e Luana com os cabelos soltos pelo vento, ele a olhou como da primeira vez. Você sabia que eu ia me apaixonar por você? Nem um pouco. Eu achava que era invisível. Pedro sorriu. Você sempre foi luz. Eu só precisei abrir os olhos. Eles se beijaram tranquilos, sem plateia, sem máscaras. Só eles do jeito mais simples e bonito possível.
Porque o amor verdadeiro não começa com perfeição, começa com coragem.